alunos, beleza? Aqui quem vos fala é o professor e mentor Paulo Gonçalves. Estamos aqui com Gesiel, Arte, Comunicação Visual e eu vou falar algo muito esperado por todos vocês sobre a minha história, sobre a minha trajetória em concurso público, algo muito perguntado por todos vocês. Portanto, acompanha, eu vou te mostrar como eu fui aprovado aos 17 anos de idade em carreira policial. Então vamos comigo, me acompanha e eu vou falar um pouco sobre a minha história. Senhores, vamos lá. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer é que eu nasci em uma periferia. Isso mesmo, eu nasci em um bairro onde a maioria das pessoas são de classe média baixa, né? Portanto, o que eu fiz durante o meu ensino médio fundamental? Eu fiz o que 90, 80% da população brasileira faz. O quê? Eu não me dediquei à escola, eu simplesmente jogava bola descalço na rua, meu sonho era ser jogador de futebol na época. E o que eu fiz mais? Eu simplesmente gostava de jogar videogame, ia pra casa dos amigos, eu gostava muito de soltar pipa, era coisa de criança, né? Pois é, porque eu nasci em uma periferia. Então o meu ensino fundamental e o meu ensino médio foram horríveis, isso mesmo. Mas eu me lembro de algo muito interessante. Eu acho que foi algo que mudou a minha história. Eu tinha 12 anos de idade, eu caí e me machuquei, eu caí de uma árvore, cerca de 8 metros, e eu quebrei meu braço, algo muito grave, que eu estava em risco de perder ou não a minha mão. E naquela época eu falei a Deus, eu lembro como se fosse hoje, eu falei: Deus, se o Senhor me curar, eu prometo que a partir de agora eu vou me dedicar mais aos estudos, eu vou falar mais da sua palavra na igreja e eu vou aprender a tocar um instrumento. Foi uma promessa que eu fiz a Deus. E eu fui curado naquela época, coisa maravilhosa. E aí o que eu fiz? Poxa, hoje eu tenho a total movimentação da minha mão. E aí eu dei um testemunho na época na igreja, algo maravilhoso. E aquilo me desenvolveu o quê? A minha oratória. E isso foi importante no meu processo de cognição para o concurso público. É o que depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês sobre o estudativo e processo cognitivo, beleza? Mas enfim, aquilo me ajudou muito no meu processo de cognição, beleza? E aí, o que você fez mais? Comecei a tocar. Até foi uma fisioterapia para minha mão, né? E ali eu comecei a me desenvolver mais intelectualmente e me interessar mais aos estudos. E aí o meu pai, à época, falou: meu filho, a única forma que você tem de vencer na vida é através do concurso público. Nós somos de família pobre, nascemos em Santa Maria, não temos muitas condições financeiras, né? Somos de classe média baixa e, portanto, nós precisamos, de alguma forma, incrementar e te colocar no mundo dos concursos públicos. E a partir daquele dia, eu pensei: vou ser concursado. Esse é o meu objetivo, né? Vou ser policial. Além de ser jogador de futebol, eu tinha um sonho também de ser policial desde criança. É isso mesmo. Então, aos meus 16 anos de idade, onde eu me acordei, me despertei ainda no segundo ano do ensino médio, eu tive um primo que ele era professor e ele me disse: olha, faça o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. É ensino médio. E aquilo brilhou os meus olhos. Eu pensei: poxa, ensino médio? E aí o que eu fiz? Eu fiz o que todo mundo faz. Eu fui na rodoviária e comprei um livro, esse livro aqui, exatamente esse livro, R$50. Eu comprei ele na rodoviária e eu li ele todo. Eu estudei ele todo. Eu decorei a história do Brasil toda. E resumindo, eu fui fazer a prova da PM de Minas Gerais e reprovei feio. História de Goiás não. História do Brasil. A história do Brasil, que eu tinha decorado a história do Brasil, eu errei quase todas. Porque não é decorar. Então aquilo me despertou algo interessante. O concurseiro tem duas coisas que pode despertar. Ele pode desanimar e querer desistir, ou ele pode pensar em uma forma de acelerar o seu processo de aprovação. E aquela época, ainda muito jovem, com 16 anos de idade, eu sentei, olhei aquele tanto de... Eu saí da prova triste, né? Aí eu olhei aquele tanto de gente na fila do concurso público, saindo ali da prova e pensei: poxa, eu tenho que fazer algo diferente. O que todo mundo faz? Sentei e pensei: poxa, todo mundo estuda. Todo mundo senta a bunda na cadeira e tenta estudar de alguma forma, igual eu fiz. Eu sentei a bunda na cadeira e estudei. Mas não basta isso para ser aprovado. Eu tive essa certeza. E o que eu fiz? Passei e dediquei-me 6 meses da minha vida aprendendo
sobre técnicas de concurso público, sobre estudo ativo, sobre estudo passivo, tudo sobre o sono, sobre a memória, sobre o hipotálamo, sobre o cérebro. E eu comecei a entender técnicas que encurtasse e acelerasse o meu processo de aprendizado, aonde eu conseguisse deixar no meu consciente, no meu subconsciente, o maior número de informações possíveis para que eu possa chegar no concurso público fortalecido. E isso foi uma estratégia fenomenal. Isso mesmo, aí aos 17 anos de idade, eu fui aprovado no meu primeiro concurso. Qual concurso? O concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás, na prova objetiva. Isso mesmo, porque na redação eu fui péssimo, muito péssimo na minha redação. Mas eu quero dizer para vocês que não foi por aí. Calma, eu saí do ensino médio com 17 anos de idade e o meu pai e a minha mãe, eles falaram, meu filho, eu pedi para ele, pai, me ajuda um ano eu preciso da ajuda do senhor. O senhor paga uma faculdade para mim, né, de direito, e que era o meu sonho, e Deus abriu uma grande porta. Eu consegui 50% de uma faculdade de direito. E o meu pai, com muito esforço, com muita dedicação, com muito amor e muito carinho, ele pagou a faculdade, tão sonhada faculdade de direito. E meu pai, juntamente com a minha tia, né, me auxiliaram muito e conseguiram também pagar um cursinho da cidade, um cursinho preparatório, e que também, de certa forma, me auxiliou e consubstanciou nas minhas aprovações. Mas não é assim, eu passei por um processo de choro, de dificuldade, de aflição. Eu pegava ônibus, isso mesmo, eu pegava ônibus cedinho, eu ia pro cursinho, e aí ônibus lotado, cheio, com dificuldade para descer na minha parada. Nossa, era muito dificultoso, porque o ônibus ele era lotado de pessoas, né, que iriam para o Gama na época, que é uma cidade próxima da que eu moro, e aquela dificuldade de ônibus e de ir a pé. Às vezes eu não tinha como ir de ônibus, eu fui a pé correndo, né? Uma vez eu lembro como se fosse hoje. Por quê? Como assim não tinha como ir de ônibus? Eu vou falar pra vocês. O aulão lá, teve um aulão lá no cursinho e acabou 11h30 e os ônibus não circulavam mais. Aí o que eu fiz? Eu voltei correndo pra casa aquela hora da noite. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma época também que eu voltei tarde, fui assaltado, perdi. Nossa, e aí eu não perdi o meu caderno, que era o mais precioso pra mim naquela época. Levaram tudo, mas não levaram o meu caderno, né? E aquilo eu lembro que eu fiquei feliz. Então, todas essas dificuldades, o concurseiro, ele vai passando. Ó, eu lembro que esses dias eu fiz uma questão no concurso, eu falei, como é que eu errei essa questão? A questão até é simples, a respeito do direito penal, e eu fui ver lá no histórico. O histórico era de 2016, às 9/11/2016, às 3h50 da manhã. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, era o meu aniversário. Isso, no dia do meu aniversário, às 3h50 da manhã, eu estava estudando para concurso público, né? E foi no dia que eu inteirei 18 anos de idade, à época, e eu estava estudando ainda para concurso público. Olha que coisa interessante, né? E tinha dias que minha mãe falava, meu filho, você acordou tão cedo, mas eu não tinha acordado cedo, na verdade eu não tinha dormido, porque eu virei à noite estudando. Isso é o quê? Dedicação, foco, força de vontade. Porque eu tinha, além de pouquíssima idade, pouquíssima expectativa, as pessoas falavam, cara, você vai passar em concurso com 26 anos, com 30, né? Começa de agora, com 30 você passa, com 32, né? Vai curtir um pouco sua vida, vai curtir balada, vai curtir festinha, mulheres, vai curtir sua juventude. Mas eu sabia que não era isso a curtição da juventude, que a curtição de juventude é você crescer intelectualmente, é você conquistar, né, uma estabilidade financeira, você conquistar, você tem novo, jovem, você que está me assistindo é novo, jovem, conquiste primeiro seus sonhos, sua estabilidade financeira, depois você viaja, você curte, faz o que você bem entender. E foi o que eu fiz, né? Eu me dediquei àquela época, não escutei essas pessoas que falavam isso. E aí, com 16 anos de idade, eu comecei a fazer todo esse processo com muita dificuldade, né? Eu pregava, olha que interessante, o meu pai, ele falou, meu filho, é muito difícil você estudar aqui embaixo, né? Muitas pessoas passam aqui em casa, eu vou construir um quarto para você lá em cima. E ele construiu um quarto para mim em cima da nossa casa. E esse quarto, ele era completo, né? Tinha teto, tudo certinho, mas aqui em cima ainda era construção. Então o teto de cima, por um todo, era muito baixo.
Então eu ia agachado até chegar ao meu quarto. Era isso mesmo. E lá no meu quarto, era um quarto de construção, eu preguei papel em todas as paredes, papéis, para gravar e memorizar as matérias. Então, quando eu entrava no meu quarto, eu sentava na minha cadeira, eu fechava os meus olhos, eu sabia onde os papéis estavam. Eu sabia que, por exemplo, a Lei 10.826, Estatuto de Desarmamento, estava à minha esquerda, próximo da porta. Eu sabia de todas as legislações, Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né? Estava ao lado direito, perto da Lei 3.688, que é o Decreto-Lei de Contravenções Penais. Portanto, eu tinha decorado os papéis do meu quarto. Então, quando eu sentei na prova, eu fechei os meus olhos, eu lembrava dos meus papéis. Eu sabia que a minha direita era direito constitucional, que a minha traseira, atrás, era direito penal, que na minha frente era direito processual penal, que a minha diagonal era legislação extravagante e que a minha esquerda, embaixo da janela, era direito administrativo. Então eu tinha essa lógica na minha cabeça de todo o meu quarto. É isso mesmo. E aí, senhores, depois de todas essas dificuldades, pegando ônibus e tudo isso, estudando a biblioteca, exatamente, eu ia a pé, eu ia correndo para a biblioteca aqui da cidade, né, e biblioteca pública, sentava lá, ainda um menino, um garoto, todo mundo achando que esse garoto tá indo jogar bola, e aí eu me dediquei o máximo que eu pude, e Deus me abençoou. Graças ao bom Deus, graças à minha dedicação, porque Deus ele vê quando a pessoa ele se dedica, né? Cada um tem uma crença, obviamente, e a minha crença era essa, que Deus iria ver todo o meu esforço e iria me abençoar. E foi dito e feito. Aí meu amigo me ligou: ô Paulo, você viu aí? Você foi aprovado na primeira etapa da Polícia Civil do Estado de Goiás e você tirou, o corte foi 28. Eu falei: quanto que foi o corte? Ele falou 28. E eu tinha tirado 29 pontos, alguma coisa. Aquilo me deixou maravilhado. Mesmo que minha redação fosse muito ruim e que eu não conseguisse a classificação para que eu possa estar dentro das vagas e prosseguir no concurso público, mesmo assim aquilo foi de grande felicidade, porque eu tinha apenas 17 anos e poucos meses seguidos, isso mesmo, com poucos meses seguidos, eu fui aprovado, já com 18 anos, na Polícia Militar do Estado de Goiás, entre os 50 primeiros colocados para Lusiânia. Então eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Conquistei o cargo de policial militar, um cargo maravilhoso, né? E ainda aos 18 anos de idade, empregando todas as técnicas. Depois eu vou explicar para vocês direitinho todas as técnicas, né, de concurso público. Mas isso eu estava fazendo direito, como eu falei para vocês, 50% meu pai tinha pago para mim. Eu estava lá em concomitância, aquela correria, cursinho, tentar fazer direito, e eu tinha que ter uma faculdade rápida. Isso, eu estava fazendo gestão e segurança pública aos sábados. Então era aquela correria no sábado, na semana, direito, cursinho, era uma correria imensa, Mas mesmo assim, com toda essa correria, gestão e segurança pública, que era um curso sequencial, um curso superior sequencial, que me daria o direito de ingressar na Polícia Militar do Estado de Goiás. Formei, consegui, passei em gestão e segurança pública, entrei no curso de formação da PMGO, eu tive que trancar o curso de Direito e aquilo foi muito triste, eu fiquei muito triste, porque o curso de formação, ele exigia uma dedicação quase que integral. E no meio do curso saiu o PMDF. Eu falei: nossa, saiu o PMDF. E agora, o que eu faço? Não consigo estudar, muitas matérias difíceis. Poxa, caiu em inglês. Eu nunca tinha noção de inglês, meu ensino médio, minha base era muito ruim. O que eu fiz? Eu resolvi fortalecer a minha base do direito, para eu me arrebentar o direito, conseguir uma nota quase que máxima, que eu joguei igual o Messi. O Messi, ele é ótimo, a perna esquerda dele é maravilhosa e isso fez ele ser o melhor do mundo. Eu tentei fazer mais ou menos essa lógica no esforço, né? E deu certo, eu fui aprovado para o cargo de policial militar do Distrito Federal aos 19. Porque aos 18 foi na PMGO, né? Aos 18 foi na PMGO e aos 19 na PMDF. Então foi uma sequência lógica. 17, prova objetiva da Polícia Civil do Estado de Goiás. 18, Polícia Militar do Estado de Goiás. 19, Polícia Militar do Distrito Federal. E ali, senhores, muito feliz, muito alegre, era o concurso dos meus sonhos. Eu lembro que na rodoviária, eu dentro do ônibus, eu olhava para as viaturas do DF e era algo como se fosse muito longe da minha realidade. Não, isso aqui é muito longe da minha realidade. Será que eu consigo essa estabilidade financeira? Será que eu consigo ser um policial militar do Distrito Federal? E eu consegui, conquistei, e isso foi maravilhoso. Hoje eu sou policial militar do Distrito Federal. Eu tenho
também uma história jurídica, né? Eu estou dentro dos concursos jurídicos, mas eu vou deixar isso para divulgar em outro momento, essa minha vida acadêmica, essa minha vida jurídica, né? Eu me formei em bacharel em Direito, depois, quando eu concluí o curso de formação da PM de Goiás, eu fiz bacharel em Administração também, interessante, e fiz bacharel em Direito, exatamente, em concomitância. Isso, eu fiz 4 cursos superiores, dentre eles eu fiz Gestão e Segurança Pública para entrar na PM Goiás, Gestão Pública para entrar na PMDF, bacharel em Administração para acelerar também um pouco o curso de Direito e bacharel em Direito, especialista e pós-graduado em Polícia e em Segurança Pública e especialista em Direito Penal e Processo Penal. Pois é, então essa foi um pouco da minha trajetória, né? De carreiras policiais, com muita dificuldade, consegui ser aprovado na PMDF, na PMGO e na primeira fase da PCGO, ainda com pouca idade. E depois eu segui a carreira de concurso, de delegado, de promotor, e eu estou construindo a minha carreira jurídica, que depois vai ser para outro vídeo. Agora eu quero dizer algo interessante. O que, professor? O que o senhor quer dizer algo interessante? Que em 2017, quando eu fui aprovado, muito novo, muito jovem, assombrou, o cursinho ficou maravilhado com aquela história de vida, de sair de uma periferia, sair de uma dificuldade financeira, dificuldade prática, dificuldade de locomoção, e eu conquistar o tão sonhado cargo público. Eu fiz uma mentoria na época no cursinho e fiz um aulão solidário, eu e um professor de Direito Penal. Eu só tinha 18 anos. Eu lembro como se fosse hoje, lotou, foram muitas pessoas para esse aulão solidário. Quando eu entrei no cursinho, que eu subi ao púlpito, que eu olhei aquele quadro todo iluminado, eu olhei aquele tanto de pessoas, eu falei, é aqui que eu quero estar, é aqui o meu sonho. E era algo tão grande, algo que me deixou tão feliz, talvez tão feliz quanto quando eu entrei no cargo de policial militar. Ali é onde eu queria estar. Ali é onde eu queria ministrar aulas, e eu tinha essa facilidade desde criança, falando em púlpito, pregando a palavra de Deus. Desde criança isso me facilitou muito a falar e a trazer informações. E naquele dia eu comecei a falar do direito penal, e ali brilhou os olhos daquelas pessoas. As pessoas ficaram maravilhadas com a aula, muito felizes. Foi algo sensacional, arrecadamos muitos quilos de alimento para a igreja e para aquelas pessoas que necessitavam de cestas básicas. Aquilo alegrou muito meu coração, e daquele dia em diante eu dediquei a minha vida acadêmica para conseguir ter essas faculdades e ministrar aulas, e desde 2017 para cá eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e à época também de Constitucional e Administrativo. E hoje, senhores, eu fundei o tão sonhado Pactum Concursos. Foi isso mesmo, o meu sonho era dar aula e também ter um cursinho preparatório, algo que está sendo desenvolvido ainda, mas hoje eu sou professor, mentor do Pactum Concursos Públicos, e eu quero te fazer um grande convite. Venha fazer parte da nossa equipe Pactum Concursos, aonde já obtive vários amigos que foram aprovados, dentre eles Policial Penal de Minas, Policial Penal de Goiás. Estamos esperando o resultado de Policial Penal DF e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Além disso, temos também companheiros aprovados na Polícia Militar de Tocantins. Estamos juntos até o topo. Pactum da aprovação, Pactum Concursos. Estamos juntos. Conta comigo. Um grande abraço.